Olá, um excelente sábado e obrigado por essa companhia abençoada demais. A gente aqui juntos mais uma vez, chegando com o nosso Agro Record. Muitos temas a partir de agora, novidades importantes. Vamos falar de agronegócio, pecuária, agricultura. Então confira comigo para não perder tempo os destaques que nós preparamos com muito carinho para o programa de hoje. Veja só, esse calorão tem prejudicado a produção de alimentos. E as altas temperaturas também têm favorecido a reprodução da lagarta do cartucho, um inimigo que ataca diversas culturas. E vamos falar também que a região de Rio Preto recebe R$1.200.000 em maquinário agrícola através de um programa estadual. A gente começa aqui o nosso agro e vou até aproveitar para dividir uma memória afetiva, né? Nós que somos mais antigos, vamos dizer assim, mais experientes, melhor, né? A gente cresceu em cima dos pés de fruta, né? Goiaba tinha muito na nossa região. Hoje a gente pouco encontra, alguns, né? Hora ou outra. Mas você sabia que a goiaba é a fruta mais produzida no Distrito Federal? E vem de lá para cá. Pois é, a expectativa é que neste ano sejam produzidas 7.000 toneladas. E a gente está nesse período aí, você tem percebido? Goiaba nos mercados, nas frutarias, e elas estão em todos os cantos. Veja só. Ela é rica em fibras, vitaminas A, B, C, contém antioxidantes que previnem o envelhecimento da pele. São muitos os benefícios da goiaba, que pode ser consumida in natura ou em sucos, geleias, tortas, doces e tem até licor. Uma fruta versátil, nativa do Brasil, que se adapta a qualquer região do país. O clima ideal para o cultivo é o quente e seco. Aqui no DF deu super certo. Tão certo que é a fruta mais produzida na região. Temos mais de 220 produtores. Cerca de 80% dessa produção se concentra em Braslândia, exatamente onde é a propriedade do Fernando, que cultiva a fruta há mais de 15 anos. Hoje ele tem 7,5 hectares plantados. A safra tradicional da goiaba é de janeiro a março, mas é possível produzir a fruta o ano todo, alterando a data de poda, adubando e irrigando de forma adequada a lavoura. Para ter uma colheita várias vezes ao ano, o Fernando ajustou algumas técnicas de produção, né, Fernando? Como a poda escalonada. Como é que é feita essa poda? De tempo em tempo a gente divide os talhões, né? Em cada 500 pés mais ou menos, né? Para produzir sempre ter goiaba, né? Certo. Agora, em que fase está? Esse aqui tá com uns 4 meses, né? Depois de podada, né? 4 a 5 meses, né? A principal variedade da chácara do Fernando é a paluma, mais utilizada para a agroindústria, para a fabricação de polpas e doces. A cada safra são colhidas aqui 275 toneladas da fruta. E por que o senhor escolheu essa variedade? Pra gente, no caso, nessa região onde eu estou, é a melhor que tem, né? As outras dá muita doença, né? Bactérias, essas coisas, né? Essa aqui não, ela é bem resistente, né? Andando pela propriedade do Fernando, a gente encontrou, olha só, a fruta no ponto de colheita. Posso colher? Pode. Essa daqui tá um pouco fora da época das colegas, né, das irmãs. Olha, essa daqui também tá quase no ponto de colheita. Pra gente mostrar o tamanho que fica essa variedade paluma, né? Nesse estágio aqui, ela já tá boa para colher? Tem que esperar mais amadurecer? Esse aqui tá no ponto já. Tá no ponto. Por dentro, a paluma é mais vermelhinha e tem bastante polpa. Desse lado de cá, o senhor tem uns 20 pés, então, de sassaoca, que é uma outra variedade. Isso. Mostra pra gente qual a característica principal dessa variedade. Ela é mais rugosa e ela é mais crocante na hora de você comer ela, né? Então, ela é melhor para consumir in natura. Consumir in natura, sim. Legal. E já tá na época de colheita. Já. Olha, tem cada fruta maravilhosa. Do outro lado também tem mais madurinha, né? Pegando ali da frente. Uhum. Vamos ver se a gente consegue colher mais lá da frente. Essas daqui ainda estão algumas verdinhas, né? Vai chegar ainda, né? Aqui, ó. Aqui ainda demora, algumas demoram quanto tempo? Alguns dias?
Uns de 10 a 20 dias, né? 10 a 20 dias. Toda semana a gente tira, né? Essas mais amarelinhas aqui já pode colher, né? Pode, aqui. Ó, coisa mais linda. Vamos ver se essa é boa? Posso experimentar? Pode experimentar. Gostosa. Ela é bem crocante, né? Em época de colheita intensa, o Fernando chega a contratar 7 trabalhadores rurais por dia. E toda a produção vai para a Ceasa e para os programas de aquisição de alimentos e da alimentação escolar, que abastece as creches no DF. Claudinei é técnico da Emater e acompanha a produção de goiabas na região de Braslândia. Ele diz que de 2 anos para cá, os agricultores estão enfrentando uma praga de difícil controle, chamada nematóide das galhas, que ataca as raízes das goiabeiras. E neste caso, o ideal é fazer a substituição por plantas mais resistentes. Muitos produtores têm que renovar esses pomares de goiaba. E a goiaba não é uma cultura que produz de um ano para o outro. Então, em determinado momento, a gente teve até uma queda de produção de goiaba, porque os pomares ainda estavam novos, por conta dessa renovação. Mas, nesse pacote, a gente sabe que os pomares mais novos estão trazendo mais tecnologia e se tornarão mais produtivos do que os pomares antigos. E com uma qualidade talvez melhor. Uma qualidade melhor, com mais variedades também, né? A gente tem a Suprema, temos também a Cortibel, que são variedades que surgiram mais recente, né? A Paluma, a Sassaoca são variedades mais antigas, mas vai surgindo materiais novos e a gente vai trazendo isso como novidade para o produtor, e isso é bom porque aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, aumenta a variedade para o consumidor. Fernando tem feito direitinho o controle das pragas nos mais de 2.500 pés. Enfrentar esses desafios não tem sido fácil, mas o sorriso no rosto mostra que tem valido a pena. Ele tem colocado em prática o significado da palavra cultivar. Você vê a planta crescer, frutificar, né, dar frutos, dar um bom rendimento, e a gente poder também, através dela, sustentar a família também, né? Dar uma vida melhor, né, para a nossa família, né? Deixa eu aproveitar para te fazer uma perguntinha. Tem feito muito calor aí onde você mora? Pois é, tá bem complicado, não é mesmo? Mas não é só a saúde que está sendo afetada com esse calorão que atinge o estado, a nossa região principalmente, o interior paulista, o noroeste e oeste do estado. A produção de alimentos também tem sido muito prejudicada. Você vai entender agora nessa reportagem especial preparada com muito carinho pela nossa equipe. Veja só. O calor extremo deste verão não atinge só o ser humano e animais. As altas temperaturas têm consequência direta na produção e venda de hortaliças. Os produtores têm notado os impactos, especialmente no cultivo de algumas folhagens. No caso dos vegetais, as altas temperaturas vêm causando vários transtornos. No Instituto Federal Fluminense, a coordenadora Raquel, responsável pela horta da unidade de ensino no subdistrito de Guarulhos, em Campos, afirma que a plantação foi devastada pelo calor. A gente nunca teve uma horta tão vazia de verduras. Há 2 meses até a gente plantou cenoura, plantamos salsa e pela primeira vez não nasceu nada. Você pode olhar para alguns canteiros que estão bem vazios por causa do calor extremo, porque antes chovia às vezes no final de semana, que é dia que a gente não está aqui para poder molhar, mas dessa vez nem nos finais de semana nós temos chuva. Raquel destaca que o calorão é natural para a época, mas esse ano está sendo atípico. A baixa umidade, a escassez ou a quantidade insuficiente de chuva diminui consideravelmente a produção de hortaliças. A rúcula, por exemplo, a gente sempre teve nesse período e é a primeira vez que a gente não conseguiu que elas crescessem, né? Esta engenheira agrônoma explica que o calor intenso é nada propenso para as hortas e que o solo é prejudicado com as altas temperaturas.
O solo também é prejudicado porque o solo é o reservatório de água das plantas, né? E para a planta poder lidar com essas situações, né, de altas temperaturas, ela aumenta a sua taxa transpiratória. E para essa taxa transpiratória, para esse fluxo de água ocorrer, precisa que esse reservatório seja completo, né? Que tenha água no solo. Só que os solos, principalmente os solos expostos, eles vão ter uma tendência a perder mais água por evaporação. Uma outra característica é que a maioria das hortaliças tem um sistema radicular muito raso e elas não conseguem explorar o solo em profundidade. Então essa água das camadas superficiais, elas são perdidas rapidamente e as plantas podem entrar também num processo de estresse hídrico. A temperatura é o fator climático que mais influencia no cultivo das hortaliças. Existem as originárias de clima quente e de clima frio. Isso faz com que essas plantas tenham adaptações diferenciadas em cada região. Essa classificação da exigência por temperatura é muito importante para a gente poder fazer o planejamento de qual hortaliça é mais adequada a cultivar em cada região que se vai trabalhar. Segundo o Ministério da Agricultura, os danos causados pelo calor em hortaliças são queimaduras nas folhas, murchamento e amarelamento das folhas, crescimento sem flores, infestação de pragas, como a mosca branca. A fotossíntese se torna menos eficiente, causando mudanças na composição das espécies. Para que a produção da horta seja contínua, é importante um planejamento anual. Se você vai trabalhar numa região muito quente, por exemplo, e deseja produzir alguma hortaliça que tem uma exigência por temperaturas que não ocorrem, mais baixas e que não ocorrem nessas regiões, você não vai conseguir atingir a produção. Às vezes essa temperatura mais baixa, ela é necessária exatamente para produzir o órgão que é comercializado. Por exemplo, é uma temperatura mais baixa para induzir a floração, que é o que acontece com couve-flor. Então, se a gente não atinge na região essa faixa de temperatura, você não tem a floração e aí você não tem como ter o produto para comercialização. Então, isso é muito importante, conhecer o clima da região e a exigência da cultura. A coordenadora informa que no IFE o local é cuidado pelos professores e alunos, mas que neste período de verão a horta geralmente tende a sofrer mais. Está tão quente que até os alunos não estão conseguindo desenvolver os projetos aqui na horta. Então está meio paralisado, aguardando as chuvas. A especialista afirma que as hortaliças são mais afetadas neste período de calor porque há uma evaporação maior de água, o que demanda que elas sejam regadas mais vezes. Locais que têm o solo coberto amenizam a radiação do sol e reduz a perda de água no solo. Ela também dá dicas importantes. A primeira dica é saber se a hortaliça que você pretende cultivar, ela tem condições de ser cultivada no clima que você está trabalhando. Então, fazendo essa escolha adequada, você pode ver também que se dentro desse grupo de hortaliças você tem cultivares que sejam mais tolerantes a altas temperaturas. Uma outra questão também do planejamento é garantir que esse solo ele tenha sempre a sua reserva de água. Então, além da questão da irrigação, de fazer o fornecimento adequado de água, proteger esse solo para que ele não perca água. Então, uma boa dica é você manter o solo coberto. Pode ser com palhada, né, com material ou outras plantas rasteiras, que aí você evita a evaporação da água, mantém a retenção dessa água no solo e evita oscilações de temperatura também. A gente retorna conferindo então como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,59. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.480,83. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 90,44. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 87,18. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 132,04. A gente retorna agora conferindo como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 311,40 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 9,39.
O nosso agro faz aqui aquela pausa rápida, vai lá, toma seu cafezinho, sua água, seu suco, seu refrigerante. Hoje é sábado, hoje pode, você escolhe. Na volta, a região de Rio Preto recebe R$ 1.200.000 em maquinário agrícola através de um programa estadual. E a gente retorna aqui com uma boa notícia para os produtores rurais, para quem mora nessas regiões, né? A região de Rio Preto recebe R$ 1.200.000 em maquinária agrícola através de um programa do governo do estado. Essa ação, gente, faz parte do programa Patrulha Rural, que apoia pequenos produtores de municípios paulistas com equipamentos como tratores, retroescavadeiras e também composteiras. As coordenadorias de assistência técnica integral, que são as CATs, farão a partir de agora a gestão e fiscalização das máquinas. Além de Rio Preto, foram beneficiadas as cidades de Fernandópolis, Palmeira do Oeste e Potirendaba. A nossa região recebeu, a região de Rio Preto, né, como eu falei aqui, retroescavadeiras, composteiras e pá carregadeiras, que são importantes para a manutenção das estradas de servidão e outros trabalhos necessários também. E além dessa informação, tem uma outra bacana para você acompanhar comigo aqui. É uma medida provisória editada pelo governo federal que libera mais de R$ 4 bilhões em crédito para o Plano Safra, exatamente. A medida garante a manutenção de acesso a crédito para o setor agropecuário, das operações de investimento rural e agroindustrial e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O governo destaca que a urgência da medida acontece diante da possibilidade de impactos na produção de alimentos e de riscos à segurança alimentar. Na semana passada, o governo tinha determinado a suspensão dos financiamentos agrícolas do Plano Safra 2024-2025, o que gerou uma reação negativa do setor. Vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol podendo haver períodos de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 24 e 36 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 23 e a máxima é de 37 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 24 e 38 graus. A gente falou há pouco sobre o calor e não é só, a gente estende esse assunto porque o calor também é responsável por ajudar, favorecer, vamos dizer assim, na reprodução da chamada lagarta do cartucho. Ela é um inimigo pequenininho, mas devastador. Pensa numa lagarta faminta. Ela ataca diversas culturas e pode, gente, arruinar lavouras inteiras se não for devidamente controlada, identificada. Nós vamos conhecer o combate desta praga em uma plantação de sorgo em Uberlândia. E é importante que você veja porque a gente tem muito sorgo pela região. Acompanhe. Um bichinho minúsculo, mas com capacidade de fazer um estrago e dar muito prejuízo, destruindo as folhas de várias culturas com um apetite voraz. As perdas podem ir de 40% a 100% em casos extremos. A responsável por tanto dano é a lagarta do cartucho. Estamos numa lavoura de sorgo. A Spodoptera fugiperda, que é conhecida popularmente como lagarta do cartucho, ela pode acometer, né, e destruir 100% de uma lavoura, seja sorgo ou qualquer outra cultura. A lagarta do cartucho se aloja na folhagem ainda nova, bem no meio das folhas que ainda estão crescendo, formando um tubo ou cartucho, e daí vem o nome dela. Esta é uma plantação de primeiro ano de produtores novos. Estamos perto do distrito de Miraporanga, em Uberlândia, onde 4 hectares de sorgo forrageiro foram plantados pelo Matheus e pelo Pedro. Aqui eles precisaram fazer um combate especial para controlar a lagarta. Quem vê a plantação de sorgo aqui do Matheus pode até nem saber disso, mas a sua formação é de veterinária, né? Isso, médico veterinário. E como é que foi essa mudança da veterinária para produtor rural? Bom, na realidade, nós somos criadores de bovinos, né? Bovinocultura de corte, e eu mexo na área da recria. Então, nós buscávamos com o sorgo uma alta produtividade para silagem. Né? Uma coisa levou a outra, então. Justamente. E também a rusticidade e a produção dele ser alta numa área que a gente nunca mexeu. É uma terra de primeiro ano, é a primeira vez que a gente está plantando. Então,
ele trouxe esse benefício para a gente da alta produtividade e rusticidade. Matheus, já logo de início, encarar uma praga como essa, como a da lagarta do cartucho, foi um desafio, foi um susto? Ficou aquele sentimento de, olha, e agora, o que eu faço? Não, com certeza a gente assusta, né? Principalmente para a gente que está iniciando a atividade, mas aí com a assistência qualificada e rápida, né? O diagnóstico rápido do problema, a gente conseguiu aí evitar mais perca. E até um motivo também de eu ter escolhido o sorgo foi a rusticidade dele e a resistência contra esse tipo de doença, né? Que a gente às vezes não encontra essa rusticidade e essa alta produtividade no milho. Foi impactante na hora, assim, né? Porque a gente não estava preparado. Aí a gente teve que correr atrás, questão dos remédios, né? Dos produtos específicos para jogar, que senão afeta a qualidade do sorgo, tem tudo isso, né? Mas assim, a gente batalhou bastante, como se disse, tivemos um resultado aí, né? Os dois enfrentaram um ano até mais complicado em relação a esse desafio. Calor e pouca chuva em 2024 ajudaram na reprodução da lagarta. Foi o Max que deu a consultoria aos produtores. Um dos motivos que a gente tem observado, até mesmo em conversa com alguns pesquisadores, é que esse boom que ocorreu nessa safra 24-25 se devido à questão das altas temperaturas do nosso último inverno. Tanto é que tivemos, né, um dos períodos de seca mais intenso e mais severo dos últimos 10 anos. Então isso aí proporcionou um grande volume nessa entre-safra, e quando o produtor foi plantar no início das chuvas, né, outubro, novembro, né, deu de cara aí com essa alta população de lagarta que tirou o sono de muitos produtores. Mas vamos lá, o produtor não pode perder o controle da praga, mas calma que essa comedora de folha se adapta muito bem e você vai encontrá-la em algum momento. O negócio é ficar de olho e não se assustar. Não assusta não. A lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, ela é uma praga conhecida como praga que ela está em todo o sistema. Então ela migra da safra, vai para a safrinha, consegue se manter na entre-safra, né, que seja numa braquiária, numa planta ali hospedeira. E o inverno, né, naturalmente, ele consegue, quando a gente se tem um inverno mais frio, a gente consegue dar uma controlada naturalmente nessas pragas. E a palavra de ordem sempre é monitoramento. Com todo mundo que eu conversei, era isso que era dito. Até para saber se uma planta está um pouco mais prejudicada, se ela está mais comida pela lagarta. Aliás, se tem a presença da lagarta em diversas fases do desenvolvimento da vida dela, seja ela pequenininha ou ela já maior. Isso faz com que você saiba o tipo de combate que vai ser feito, se é necessário mesmo esse combate direto ou se é preciso um outro tipo de medida. Até porque isso diminui seu custo e também pode aumentar a sua produtividade. E é isso que todo produtor quer: custo baixo, produtividade alta. É de fato estar dentro da lavoura, acompanhar a emergência inicial, porque historicamente, né, pós o plantio ali, comumente já vai ter a presença dela, que muitas das vezes passa desapercebido, porque a lagarta, a Spodoptera, ela tem uma alta eficiência em se multiplicar. Então, na fase inicial ali, ela é quase microscópica. E o nome popular já dito, né, lagarta do cartucho, ela se aloja no cartucho. Então, dificilmente, se você não abrir o cartucho para procurar, você não vai ver ela. Quando passar desapercebido e não feito o monitoramento, quando o produtor vê a desfolha, o nível de desfolha e o índice de infestação ali já é gigantesco, onde complica mais, aumenta a possibilidade de perca e dificulta, assim, o controle e o uso racional de alternativas. E sabe aquela joaninha que você acha bem bonitinha? Ela é grande devoradora de pragas. E essa tesourinha aí, ó, que muita criança tem medo de ser picada por ela, também é grande inimiga natural da lagarta. Com o manejo consciente, você pode usar produtos que evitam atingir esses parceiros. A pesquisa caminha junto com as dificuldades que o produtor hoje se encontra, e em específico lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperca, a gente sabe que tem produtos, né, biológicos que vai fazer o controle especificamente da lagarta, mantendo assim a população de inimigos naturais positiva na lavoura, que vai ser um aliado e que vai ajudar a controlar, diminuindo assim a possibilidade, né, de ter que fazer novas aplicações e até mesmo utilizar de produtos mais agressivos. O cuidado começa antes mesmo de jogar a semente no chão, né?
controlar formiga, corrigir o solo, cotar adubo, comprar adubo, o adubo que você vai usar na área, né? E também, após a planta crescer, a gente tem que estar dando os combates na data certa, né? Para não deixar a praga tomar conta e se instalar. E ainda assim, às vezes passa despercebido e ela acaba se instalando. A gente tem que estar lutando também com o tempo, né? A pulverização tem que ser feita, não pode tomar chuva, senão a gente perde o serviço. Formiga também corta muito à noite, a gente tem que estar de cima. E tem que estar sempre olhando, sempre dentro da lavoura. Eu acho que o local certo é estar dentro da lavoura sempre. Minas Gerais é o segundo maior produtor de sorgo do Brasil, perde só para Goiás. Em 2024, foram mais de 1.000 toneladas da semente produzidas em 320 mil hectares de área plantada. Números que o Pedro quer engordar em 2025, justamente com a experiência que foi adquirida na luta contra a lagartinha em 2024. A gente está até trabalhando outra área, né, como se diz. Nessa a gente já está mais preparado até mesmo por questão da praga e tudo. Já vai saber certinho os produtos que vamos estar entrando no início da lavoura, para não vir a afetar, né? Igual essa a gente teve essa quantidade de lagarto e tudo, né? Para melhorar para a gente o próximo plantio, porque agora a gente já sabe ali onde estão os erros, o que tem que melhorar, né? Para não ter esse problema futuro na questão da qualidade do sorgo. Depois dessa delícia de reportagem, meu muito obrigado. Pois é, o nosso Agro fica por aqui. Sábado que vem a gente retorna. Se você tiver sugestões de reportagens, manda pra gente. Nosso zap tá aparecendo aí. A nota favorita, 17 99618 8829. Mais uma vez, obrigado, tá bom? Restinho de sábado abençoado. Que seja um domingo ainda mais para você e para toda a família. Você fica agora com o Record Entrevista e com ela, Mara Guiotto. Um abraço, Mara. É com você, amiga.